Entre agosto de 2019 e julho de 2020, houve um aumento de 34,4% do desmatamento na Amazônia, segundo dados do INPE. De acordo com este instituto, foram desmatados 1.500 quilômetros em apenas 30 dias. E em relação às queimadas, no mês de julho de 2020, a floresta tropical apresentou o maior número de focos de incêndio desde 2004. Diante disso, o governo brasileiro, representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, admite o erro, dizendo que as ações para conter o desmatamento começaram muito tarde. No entanto, os governantes brasileiros seguem se protegendo, afirmando que a floresta ainda possui 84% de sua cobertura vegetal e tratando o assunto como um grande exagero internacional. Contudo, a grande preocupação mundial se dá em torno da possibilidade da Amazônia atingir o tipping point. O tipping point se trata da possibilidade da Amazônia, devido ao desmatamento, não conseguir mais produzir chuvas de forma sustentável, de modo que com o tempo deixará de existir. Segundo a FAPESP, a quantidade de desmatamento que a Amazônia tolera sem chegar no tipping point é em torno de 20 a 25% de sua cobertura vegetal. Contudo, o site do INPE afirma que 17% da nossa cobertura vegetal já foi desmatada, o equivalente à área de 23 Bélgicas, 17 Holandas ou ainda mais de 170 mil campos de futebol. Em matéria do The Guardian, é dito que especialistas acreditam que o tipping point pode ser alcançado já em 2021. Em matéria do Atlas Político de agosto de 2019, é dito que 67% dos brasileiros enxergam uma crise em relação à situação na Amazônia, o que mostra que o tema é um assunto de relevância nacional. Todavia, é questionável afirmar se os brasileiros têm a noção dos riscos que o país corre se for mantida a atual política ambiental e, principalmente, se ocorrer o tipping point. Diante disso, segue algum dos principais riscos político-econômicos e socioambientais se o atual cenário se manter. O Fórum Econômico Mundial afirma que caso a Amazônia atinja o tipping point, ocorra um prejuízo de 3 trilhões de dólares nos próximos 30 anos, em setores como turismo, agricultura e extração mineral. Esse valor equivale a 150% do atual PIB brasileiro, que está avaliado em cerca de 2 trilhões de dólares. Também é válido lembrar que atualmente o Brasil atravessa uma severa crise financeira e recentemente o governo federal recebeu uma carta de um grupo de 29 investidores internacionais afirmando a sua preocupação com a questão amazônica, o que chamou a atenção do Ministério da Economia, já que o país necessita de investimentos estrangeiros, tendo em vista que a queda no PIB no ano de 2020 pode chegar a 5,3% e a taxa de desemprego em 14%, além da cotação do dólar já ter passado de R$ 5. Logo, é possível afirmar que o desmatamento é um risco para a atratividade do capital estrangeiro no país. O investimento estrangeiro não é o único risco do país neste aspecto. Isso porque, nos últimos 2 anos, nos encontros de Davos, principal ponto de discussão entre investidores internacionais com governantes, o principal tema foi a substituição do capitalismo shareholder pelo capitalismo stakeholder, o que significa que cada vez mais os governantes e empresários não estão mais preocupados apenas com o lucro gerado pelas empresas, mas também com os impactos sociais e ambientais que elas causam. Isso pode representar um grande risco na internacionalização das empresas brasileiras. Em relação aos riscos socioambientais, é válido lembrar que a Amazônia é uma importante reguladora do clima, pois leva umidade e chuvas para diversas regiões, irrigando plantações e enchendo reservas de água. Porém, ao desmatá-la, especialmente via queimadas, teremos um aumento do gás carbônico liberado na atmosfera, o que agrava o efeito estufa, resultando no aumento do aquecimento global e secas. Segundo estudo do Fundo Mundial para a Natureza, 20% da fauna mundial está na Amazônia. Possuindo muitas espécies ainda desconhecidas, com as queimadas, a chance de descobrir e estudar essas novas espécies de seres vivos é praticamente zero. Também é válido lembrar que a floresta é habitat de diversas espécies de plantas, na qual muitas delas têm propriedades medicinais, que, se estudadas com cautela, podem ser base para medicamentos e até curas de doenças.
Portanto, é possível observar que a possibilidade de um tipping point representa um grave risco para o desenvolvimento de importantes pesquisas científicas. Além de auxiliar em pesquisas científicas, a floresta também é responsável por evitar a proliferação de doenças, especialmente aquelas derivadas dos animais, zoonóticas, como por exemplo a Covid-19, uma doença derivada de um animal que veio a paralisar o mundo. Ademais, a região é o lar de aproximadamente 180 povos nativos, totalizando 208 mil indivíduos que podem perder seu lar e fonte de alimentação. Diante de todos os riscos vistos e seus grandes impactos e alta probabilidade de ocorrer, acreditamos que a crise da Amazônia deve ser mitigada o mais rápido possível, antes que seja irreversível.